Se você já assistiu Hércules, deve se lembrar da Hidra, aquela terrível serpente com 9 cabeças, criada pelo próprio Hades. Felizmente para nós, a Hidra não é real. Mas existem algumas cobras incrivelmente únicas por aí, que são muito reais. De uma estranha cobra nascida com 2 cabeças, a uma serpente que pode voar, vem comigo dar uma olhada em algumas das cobras mais raras e fantásticas do mundo. Azul e bonita. Em inglês, a palavra blue significa azul, mas também pode ser tristeza. Mas aposto que teria um significado diferente se forem uma cobra. Isso porque as víboras azuis são algumas das cobras mais raras e incríveis de todas. Não me entenda mal, existem outras cobras por aí que também são azuis e tão bonitas quanto essa, como a incrível Malaya azul. No entanto, essas cobras realmente são da cor azul. Mas as víboras, por outro lado, são quase sempre da cor verde. Enquanto as que têm o gene da cor azul são encontradas apenas em alguns lugares bem específicos, como por exemplo a ilha de Komodo na Indonésia. E digamos apenas que você não quer mexer com essas cobras. Essas víboras são altamente venenosas, e apenas uma mordida pode causar dor intensa, dormência e até dificuldades em respirar. Portanto, elas são um perigo real nas ruas de Bali, onde são conhecidas por se aproximarem de moradores locais. Por mais bonitas que sejam essas cobras, eu não recomendo que você toque nelas de maneira alguma. Eu só posso dizer que eu não queria ser essa pessoa que está segurando essa rosa. Réptil arco-íris. Se eu disser a palavra arco-íris, você pode pensar em duendes e seu indescritível pote de ouro logo no fim. No entanto, existe uma cobra por aí que é tão elusiva quanto, que se chama serpente arco-íris. Elas são geralmente encontradas ao sul da Flórida. E essas serpentes do arco-íris, na verdade, são tão raras que foram declaradas oficialmente extintas. No entanto, felizmente para elas e para nós, foi provado que esse não era o caso em 2020, quando uma dessas serpentes foi finalmente vista na Flórida, após incríveis 50 anos. E a mulher que encontrou a serpente deve ter ficado chocada, porque essas cobras podem realmente ser um espetáculo de se ver. Com suas escamas preto-azuladas lisas e brilhantes, com aquelas 3 listras vermelhas atravessando seu corpo, a serpente realmente faz jus ao seu nome com sua pele. Além do mais, elas são inofensivas aos humanos, então você pode chegar bem perto para olhar. No entanto, por conta da perda de seu habitat, o número de animais vivos dessa espécie está bem próximo de 0. Então eu desejo muita sorte para essa cobra. E se você ver uma dessas, nunca se sabe. Vai que aquele pote do tesouro realmente é de verdade, afinal de contas. Tá bom, eu não posso prometer um pote de ouro pra você. Mas se você deslizar até aqueles botões de curtir e se inscrever, eu posso prometer que você nunca vai perder nenhum dos meus vídeos incríveis todos os dias. Vá em frente, eu sei que você quer. Tudo feito? Maravilha. Agora, onde que eu tava? Cobra celebridade. Eu já mostrei um tipo de cobra arco-íris, mas adivinha só, eu tenho uma outra. Mas essa daqui consegue ser ainda mais rara. Eu lhe apresento My Love, uma piton reticulada com uma incrível camada de escamas em arco-íris que simplesmente ficou viral na internet. As pitons reticuladas em si podem não ser muito raras. No entanto, My Love nasceu com um cruzamento único de 2 genes diferentes. O gene heterogêneo, que alonga os círculos em sua pele, e um outro gene que acabou dando essa coloração dourada em algumas de suas escamas. Mesmo que você compre uma cobra com esses exatos mesmos genes, é realmente muito improvável que ela acabe ficando tão iridescente quanto essa cobra. Então My Love é realmente a única de seu tipo, com sua cor totalmente hipnotizante. Veja bem, quando a luz atinge as escamas especiais das cobras, sua textura irregular faz com que ela refrata e salte entre as escamas, sendo separada em 2 cores diferentes, dando a aparência de um arco-íris. Ah, e além disso, as pitons reticuladas são as maiores cobras do mundo inteiro. Então realmente existem muitas dessas escamas malucas para você ficar olhando, com as cobras podendo chegar até 6 metros de comprimento, que é mais ou menos o mesmo comprimento que 3 pessoas e meia, uma em cima da outra. E é claro que essa cobra enorme vem com um preço igualmente enorme. Eu estou falando de mais ou menos $1000 para cada uma delas, se você conseguir encontrar. Mas se isso não for o bastante para você desistir da ideia, há também um pequeno fato de que elas são bem conhecidas por engolir seres humanos inteiros. Ah tá, já entendi. Acho que eu prefiro frequentar o zoológico mesmo, obrigado. Ilha das Cobras. Se eu dissesse que eu ia sair de férias para uma ilha quente e paradisíaca, você iria morrer de inveja, não é mesmo? Mas e se eu dissesse para você que essa ilha em específica abriga uma das cobras mais raras e mais mortais do mundo inteiro? Seu nome? A cobra de pestana, ou víbora de pestana. A cobra de pestana é uma espécie muito letal de cobra e ela é encontrada no sul do México, até áreas da América do Sul, como por exemplo, a Ilha das Cobras, um pequeno pedaço de terra ao largo da costa de São Paulo aqui no Brasil.
Quando as marés e o nível do mar acabaram separando a ilha do continente há mais ou menos 11 mil anos atrás, as cobras que ficaram na ilha acabaram evoluindo de um jeito bem diferente de seus parentes no continente. Na maioria das vezes, as cobras perseguem suas presas, mordem e esperam que o veneno faça seu trabalho, antes de atacar a presa mais uma vez. Mas aqui nas Ilhas da Cobra, as únicas presas que sobreviveram à separação do continente foram os pássaros, que por sinal as cobras não conseguem caçar com eficiência, porque não podem voar. Portanto, apenas as cobras com o veneno mais eficiente, que podia matar instantaneamente os pássaros, sobreviveram. Como resultado, agora o veneno dessas cobras pode literalmente derreter a carne de 3 a 5 vezes mais rápido que qualquer outra cobra que ficou no continente. E isso não é exagero. Uma mordida literalmente vai derreter a sua carne e pode causar a morte em menos de 1 hora. Então, acho que afinal de contas, eu vou achar um outro lugar para passar as minhas férias. Aberrações da natureza. Beleza, então eu já te mostrei algumas cobras bem raras até agora, não é mesmo? Mas agora eu vou te mostrar algumas cobras que são tão raras que não deveriam nem mesmo existir. Como esse carinha aqui, por exemplo. Uou, que isso? Relaxa, isso não é uma hidra jovem ainda, e sim o resultado de uma condição muito rara que qualquer espécie pode ter, chamada bicefalia, o que literalmente significa 2 cabeças. Na verdade, essa condição é tão rara que afeta apenas 1 em cada 100 mil nascimentos que acontecem na natureza. Em outras palavras, isso faz as cobras de 2 cabeças incrivelmente valiosas para entusiastas de répteis. Esse carinha foi colocado à venda por mais ou menos $50 mil em 2013. Mas como que isso realmente acontece? Então, todos os animais começam com pequenos embriões antes de nascerem. Às vezes, o embrião se divide em 2 e acaba criando 2 embriões idênticos, contendo a mesma informação genética, ou seja, gêmeos. No entanto, no caso dessa cobra de 2 cabeças, o embrião acabou se dividindo apenas parcialmente, ou seja, 2 embriões desenvolvidos ficaram fisicamente conectados. E infelizmente, nesse caso, ter 2 cabeças não é melhor do que uma. A expectativa de vida das cobras de 2 cabeças é muito menor do que uma cobra comum. E se uma dessas cabeças sentir o cheiro de uma presa na outra cabeça, ela poderia atacar ou até mesmo tentar engolir. Mas se você acha que ter 2 cabeças é difícil, tente ter 3 olhos. É isso mesmo, uma cobra que foi encontrada ao norte da Austrália acabou nascendo com uma mutação incrivelmente única, um 3º olho. No entanto, longe de ter uma visão decente, o olho causou dificuldades na alimentação da cobra, o que resultou em sua morte prematura. Parece que onisciência realmente não é tudo. Diabo disfarçado. Você deve ter ouvido falar que o diabo veste Prada, mas esse diabo prefere uma pele de escamas mais arenosas. Tá bom, vai, não é um diabo de verdade. Mas com esses chifres pontudos, a víbora de chifres do Saara, no mínimo, parece ser um demônio. Não se vê chifres com muita frequência em cobras, e na verdade não são uma arma, nem nada do tipo. É mais provável que estejam ali para ajudar a proteger os olhos das cobras, das areias do deserto do norte da África e do Oriente Médio. Alguns especulam que as saliências escamosas podem ajudar a manter os grãos de areia soprados pelo vento fora de seus olhos, quando a cobra está tentando se esconder debaixo da areia. O que permite que elas vejam muito melhor as suas presas, assim como os predadores. No entanto, outras pessoas sugerem que os chifres ajudam a quebrar a silhueta da cobra, de alguma forma melhorando a sua camuflagem. Mas não importa qual é o seu propósito. Os chifres da cobra não são sua característica mais impressionante, nem de longe. As cobras de chifres do Saara são uma das cobras mais rápidas do mundo inteiro, e podem chegar a quase 30 km por hora. Elas fazem isso através de um movimento especial chamado sidewinding, onde elas jogam o corpo para frente em repetidas curvas em S. Além disso, quando suas escamas se esfregam umas nas outras, elas emitem um som que parece um F sendo repetido. Escuta só isso. Na verdade, o som é tão distinto que os antigos egípcios até escreveram um hieróglifo para a letra F, na forma dessa víbora com chifres. Muito legal, não é mesmo? Parece que as cobras não fazem apenas sss, elas também fazem Serpente branca de neve. Nós já aprendemos que quando se trata de cobras, as mutações podem fazer praticamente qualquer coisa estranha acontecer. 2 cabeças? Claro. 3 olhos? Com certeza. No entanto, essa cobra albina é completamente diferente das outras. E o motivo que ela parece um desenho para pintar, antes de ser pintado, é devido a uma condição chamada albinismo. Normalmente, a pele das cobras tem melanina, que é um pigmento, responsável por dar a sua cor. É a mesma coisa que deixa o seu cabelo loiro, ou moreno, ou qualquer outra cor.
No entanto, as cobras com albinismo têm um gene defeituoso em seu corpo, o que significa que não produzem melanina e, portanto, não têm nenhuma cor. Isso pode parecer muito legal, mas para as cobras não é nada divertido. Sem nenhuma cor, as cobras albinas têm dificuldades em se camuflar. A sua linda pele branca e brilhante acaba expondo elas a predadores, e acaba tornando mais difícil para caçarem suas presas sem serem percebidas. Por conta disso, alguns especialistas consideram que as cobras albinas estão entre os 10 animais albinos mais raros do mundo inteiro. E parece que esse é um título que elas realmente não queriam nem um pouco. Serpentes voadoras. Agora nós vamos mergulhar, ou devo dizer, voar, para a nossa próxima cobra. Eu lhe apresento a Chrysopelea paradisi, conhecida como cobra voadora. E não, eu não tô brincando. Essas cobras do sudeste asiático realmente conseguem voar, ou pelo menos elas caem com bastante estilo. Ao contrário de qualquer outra cobra, essas serpentes deslizam em árvores ou estruturas até chegarem ao topo, e depois simplesmente se jogam no que parece ser um suicídio de cobra. Mas antes de pular, essas cobras usam suas costelas especiais para se esticar em uma fita achatada. Dessa maneira, assim que elas pulam no ar, a forma aerodinâmica de seus corpos vai mantê-las levantadas. A seguir, elas começam a balançar os seus corpos de um lado para o outro, em uma forma de S, para que possam se estabilizar e deslizar ainda mais longe. Os cientistas ainda não têm certeza do porquê as cobras voadoras evoluíram para fazer isso, mas é muito provável que elas usem essas técnicas no ar para evitar predadores. Afinal de contas, se elas estão deslizando de árvore em árvore o tempo todo, é improvável que encontrem um mangusto faminto no chão. No entanto, isso também significa que essas são uma das espécies de cobras menos documentadas no mundo. Boa sorte em tentar tirar uma foto ou fazer um vídeo de uma cobra que é conhecida por pular entre as árvores. Embora essas cobras não sejam lá tão raras assim, elas são incrivelmente raras de serem vistas, e muito legais para não mostrar para vocês. De repente, a frase "quando os porcos voarem" não parece tão maluca assim. Focinho escamoso. Se eu te mostrasse essa criatura em qualquer outro dos meus vídeos, eu aposto que você nunca diria que isso é uma cobra. Mas o que você acha que teria dito? Um tipo de lagarto? Um dragão? Bom, na verdade, essa é uma cobra malgache com nariz de folha. Em outras palavras, uma das serpentes de aparência mais estranha do mundo. Das quase 4.000 espécies conhecidas de cobras, apenas 4 delas têm esses focinhos estranhos. E curiosamente, são bem diferentes entre machos e fêmeas. O nariz dos machos são longos e mais pontiagudos, enquanto os das fêmeas são achatados e se parecem mais com uma folha. Mas por que eles são diferentes, os cientistas não sabem, deixando os narizes tão misteriosos quanto únicos. No entanto, foi teorizado que os focinhos de ambos os sexos são em forma de folha, para que as criaturas possam se misturar à vegetação das florestas de Madagascar, onde elas vivem. São animais muito engenhosos que ficam pendurados em árvores, para que para suas presas pareçam apenas algum tipo de vagem, ou galhos balançando ao vento. As cobras podem ficar assim durante horas, mas assim que algum tipo de sapo ou um pequeno réptil se aproxima, a cobra vai na hora entrar em ação e ferozmente atacar para comer a sua refeição. Parece um pouco comigo quando eu estou cochilando na frente da televisão, e de repente eu lembro que eu tenho uma fatia de pizza sobrando. Mistérios multicoloridos. Já vimos algumas cobras bem bonitas até agora. No entanto, se você realizar um concurso de beleza entre as cobras, existe uma espécie que com certeza ficaria em primeiro lugar, facilmente. Eu estou falando da cobra-liga de São Francisco, uma das cobras mais raras e bonitas que pode ser encontrada ao redor dos Estados Unidos. O que me deixa surpreso por haver tantas fotos editadas por aí dessa belezura. E mesmo tirando toda a magia do Photoshop, essa cobra continua sendo muito bonita. Infelizmente, no entanto, menos de 2.000 dessas maravilhas permanecem na natureza, devido à construção de humanos em seus habitats naturais. Mas existem algumas outras cobras-liga, como por exemplo a cobra-liga da Califórnia, que felizmente não está ameaçada de extinção. E ela realmente é tão linda quanto, não é mesmo? Assim como sua irmã de São Francisco, ela é muitas vezes photoshopada, mas, por incrível que pareça, ela não precisa disso. Apesar de sua aparência, no entanto, essas são algumas das cobras mais fedorentas do planeta. Por conta de seu tamanho relativamente pequeno, elas não podem confiar em suas presas para assustar predadores. Ao invés disso, elas se defendem da mesma forma que gambás, liberando um almíscar poderoso que tem cheiro de ovo podre, e realmente funciona. Imagina só você encontrar um bolo de chocolate muito saboroso, só para chegar perto e perceber que tem cheiro de cocô. Eu com certeza ia ficar bem desanimado. Você não ia? Tentáculos do terror. Raridade nem sempre significa beleza. Na verdade, raridade pode significar simplesmente estranho.
como por exemplo, sei lá, uma cobra com tentáculos. Essa criatura vive debaixo d'água, nos mares do Sudeste Asiático, e é a única espécie de cobra do mundo inteiro a possuir, é isso mesmo, tentáculos em seu rosto. Tá bom, vai, não é bem um Cthulhu da vida, mas se você observar com um microscópio eletrônico, sua aparência pode ser bem semelhante. Esses tentáculos vêm confundindo os cientistas há inúmeros anos. No entanto, mais recentemente, seu verdadeiro propósito foi descoberto. Esses tentáculos são super sensíveis ao movimento subaquático e são capazes de perceber a menor vibração que acontece. Então essas cobras vão ficar paradas e se concentrar ao máximo. Isso permite que elas façam um ataque decisivo e com altíssima precisão. É uma habilidade tão incrível quanto aterrorizante. Mas parece que essas cobras têm mais um truque debaixo de suas escamas. Elas podem se ancorar em galhos usando suas caudas. Essa habilidade, combinada com sua cor, que é bem parecida com um tipo de casca, permite que elas assumam a aparência de um galho comum, facilitando ainda mais a captura desses pobres peixinhos. Eu só posso imaginar como deve ser a vida de uma cobra com tentáculos. Cobra tromba de elefante. Se você misturasse a tromba de um elefante com uma cobra, o resultado seria algo muito parecido com isso, que deve ser o motivo do nome dessa criatura ser cobra tromba de elefante. Duh! Ao contrário de outras espécies de cobras, esse habitante das águas do Sudeste Asiático tem uma pele extra que fica solta, o que lhe dá uma aparência muito estranha e enrugada. Mas por que essa cobra parece ter comprado uma pele de tamanho errado durante a promoção? Então, essa pele folgada é realmente fundamental para seu movimento subaquático suave, porque as suas escamas não se sobrepõem de maneira alguma, o que permite que a cobra faça movimentos muito mais livres na água. No entanto, isso tem uma grande desvantagem de tornar as cobras de tromba de elefante praticamente imóveis acima da água. Na verdade, elas são tão inúteis na terra que podem acabar com graves ferimentos. Seus corpos não conseguem nem mesmo suportar o seu próprio peso. Mas depois que eu vi essa cobra aqui, eu não estou reclamando. Elas podem ficar debaixo d'água. O mais longe possível. Monstro mítico. Pronto para ver uma fera tão única que parece mais mitologia do que realidade? Beleza, então vamos nessa. Eu lhe apresento a apropriadamente chamada cobra-dragão, que passa grande parte de sua vida escondida embaixo da terra, em áreas específicas do sudeste da Ásia. E ao contrário de qualquer outra cobra, as cobras-dragão têm 3 fileiras de grandes escamas parecidas com escamas de dragões, descendo pelas costas. Ninguém sabe ao certo por que ela desenvolveu essa pele tão distinta. Mas o que nós sabemos é que essas escamas são na verdade quilhadas, que em outras palavras quer dizer que elas não são lisas, com uma longa crista bem no centro. Isso tem a função de diminuir o brilho que as cobras emitem, permitindo que as cobras se camuflem com mais facilidade. Outras pessoas especularam que como as cobras-dragão adoram ficar enterradas no subsolo, essas escamas quilhadas ajudam a ancorar as criaturas no lugar e impedir que predadores as desenterrem com facilidade. As feras de aparência mítica não são apenas difíceis de se encontrar na natureza. Elas raramente são vistas em cativeiro também. Isso acontece por motivos que não temos certeza ainda. Essas cobras raramente vivem por muito tempo fora de seu ambiente natural. Não que eu quisesse ter um bichinho desses de estimação. Pode me chamar de louco, mas acho que eu prefiro ter um cachorro mesmo. Uma rosa entre espinhos? Eu não vou mentir, um dos meus pontos fracos são ruivas. É por isso que se eu fosse uma cobra, eu ficaria atraído na hora pela cobra cuspideira vermelha. Elas realmente se destacam muito mais de seus parentes de aparência mais chata. Infelizmente, na hipótese de que eu fosse uma cobra, essa linda ruiva com certeza seria um grande e rastejante sinal vermelho. Esse vermelho intenso pode ser incrível de se ver, mas eu garanto que você não quer nem chegar perto dessa cobra. As cobras cuspideiras são bem conhecidas por, cuspir. Só que elas não cospem apenas catarro em você. Elas cospem um veneno que é capaz de cegar você permanentemente. Ah, e elas conseguem cuspir esse veneno a quase 3 metros de distância. Ah, e elas também adoram apontar de propósito, bem nos seus olhos. Ok, se eu fosse uma cobra, eu não teria que me preocupar apenas em ficar cego. Apesar do canibalismo ser bem raro entre as cobras cuspidoras são bem conhecidas por comer a sua própria espécie no café da manhã, almoço e pra janta. Dizem que você é o que você come, mas essa cobra parece ter levado isso um pouquinho a sério demais. Serpente secreta. Em comparação com muitas das serpentes malucas e maravilhosas que vimos até agora, você pode achar que essa cobra do Sri Lanka parece bem comum. Mas você ficaria surpreso que, na verdade, ela tem um segredo muito especial, que a torna uma espécie de cobra simplesmente única. Geralmente, essa cobra é apenas da cor verde puro,
para que ela possa se camuflar perfeitamente com as videiras em seu habitat na floresta da planície. No entanto, quando agitada, algo muito incrível acontece. Do nada, ela vai começar a expandir rapidamente o seu corpo para fora, revelando um padrão de xadrez oculto muito chocante. Ao mesmo tempo, ela vai abrir as suas mandíbulas em uma impressionante exibição de ameaça, projetada para chocar e assustar qualquer um que ataque. No entanto, essas táticas não são a única coisa que tornam essas cobras de videira tão únicas assim. Enquanto a maioria das cobras tem olhos que funcionam separadamente um do outro, essas cobras das videiras têm uma visão binocular especial. Ou seja, ambos os olhos trabalham juntos para focar uma coisa de cada vez. Isso lhes dá uma excelente percepção de profundidade, muito parecida com a nossa, para que possam chegar até suas presas com uma precisão inacreditável. Então, a menos que você seja um manipulador de cobras treinado, eu não aconselho que você segure uma dessas. Uma mordida pode ser o bastante para te mandar direto para o hospital. Com presas e emplumadas. Feche os olhos e imagine uma cobra. Pronto? Perfeito. Agora abra os olhos. Eu aposto que a cobra que você imaginou é bem diferente dessa cobra cheia de espinhos. Essa é a víbora espinhosa, e todo o seu corpo está coberto de escamas que se parecem mais com as penas de um pássaro exótico do que com pele de cobra. Isso acontece porque, ao invés de serem lisas, as escamas são quilhadas, bem parecido com a cobra-dragão. Só que, ao invés de parecer com um dragão, isso dá à cobra uma aparência mais eriçada, quase como se fosse um pássaro. No entanto, as escamas não são apenas bonitas, elas são práticas, proporcionando à víbora uma camuflagem realmente incrível contra as árvores em que vive. E você ouviu direito, eu disse árvores. Com a ajuda de uma cauda muito poderosa, a cobra espinhosa do arbusto pode subir a uma altura realmente vertiginosa, de mais de 2.300 metros. Além do fato da sua cauda também se mostrar útil quando ela quer ficar pendurada em alguns galhos. Assim que ela entra em posição, essa cobra se mistura perfeitamente com a folhagem e fica à espreita. E assim que um pássaro infeliz pousa nas proximidades, a cobra vai pular e atacar com uma precisão mortal. Mas as cobras espinhosas não são as únicas desse tipo que moram nas copas. Existe um outro tipo de víbora que pode ser ainda mais incrível do que essa. Essa é uma outra variação da cobra do arbusto, que pode mudar a sua cor dependendo do ambiente em que se encontra. É isso mesmo, igualzinho o camaleão. Então elas são ainda melhores quando se trata de capturar a sua presa. Mas não se preocupe, elas provavelmente não vão atacar você. Esse terror tropical é encontrado apenas nas florestas tropicais da África Ocidental e Central. E considerando que o seu veneno é potente o bastante para matar um ser humano adulto, eu acho que é bom ficarem por lá mesmo. Terror híbrido. É de conhecimento geral que muitas pessoas têm medo de cobras, e acho que são mais que pessoas que têm medo de aranha. Mas e se você combinasse esses dois elementos em um híbrido horripilante? Permita-me apresentar a fonte de todos os seus futuros pesadelos, a cobra cauda de aranha. Como é que é? Você ouviu direito. Chamada assim por conta de sua cauda bulbosa em forma de aranha, essa cobra assustadora pode ser encontrada rondando os desertos do Irã. Não que você vai conseguir encontrar uma delas. Essa espécie de cobra é tão esquiva que na verdade só foi oficialmente reconhecida como espécie em 2006. Os cientistas costumavam pensar que aquele apêndice esquisito era um tumor causado por um parasita, mas agora nós sabemos que esse não é o caso, e que na verdade é uma armadilha muito engenhosa. Quando a cobra começa a ficar com fome, ela balança sua cauda para frente e para trás, de um jeito bem assustador, tentando imitar uma aranha do deserto de verdade. Isso atrai a atenção de pássaros que passam voando e que descem para investigar. E então, bum! A cobra dá o seu bote. E digamos apenas que toda essa situação geralmente não termina muito bem pro pássaro. Beleza, eu acho que já chega de répteis sem membros por um dia. Mas o que você acha? De qual você gostou mais? E você conhece alguma outra cobra muito fascinante que não foi colocada na lista? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!